Bom, eu nunca sei quando começar o vídeo, quando eu não postei vídeo no dia anterior e não tô postando vídeo no dia certo. Mas eu sou Joyce Rodrigues, esse é o canal Ler Até Amanhecer e hoje eu vou trazer pra vocês a Casa do Salgueiro Chorão. Eu achei incrível o nome dessa casa mal assombrada nos Estados Unidos, em Indiana, que eu conheci alguns anos atrás, quando o History Channel colocou acho que uns 5, 6 minutinhos ali de uma chamada pra de repente fazer um episódio sobre, mas esse episódio nunca saiu. Quando eu pesquisar uma matéria sobre, não consegui encontrar muito sobre. Só que aí tem um documentário do homem que comprou essa casa justamente para fazer o quê? Fazer investigações paranormais. E é sobre esse filme / doc que não tá disponível aqui no Brasil e que a gente sempre dá aquele jeitinho. Porque assim, pelo menos eu consegui ter uma ideia do que estava acontecendo na casa, qual era a fama da casa, como as coisas foram acontecendo. Partes em que se ouve vozes, em que as pessoas falam saia e essa coisa toda, eu vou deixar para vocês de surpresa, porque vocês merecem, bebês. E eu queria agradecer muito o carinho de vocês também. Esses dias aí eu continuo bem gripada, mas eu consegui aqui ganhar um fôlegozinho para trazer um vídeo para vocês. Eu já tava morrendo de saudade. Então fica aqui comigo, aproveita, deixa o like de vocês logo agora no começo do vídeo. Deixa assim, tá? Que é bem importante. Deixa seus comentários também, que ajuda muito. Me segue também, você sabe onde, no @Joyce Rodrigues Oficial. Por lá eu sempre notifico vocês quando sai vídeo novo e sempre que vocês me marcam na postagem de vocês, eu tenho todo o prazer em repostar. Quando vocês me marcam em alguma coisa, eu sempre vou dar uma olhadinha para ver do que se trata. Dependendo, vira vídeo aqui pro canal, então é bem importante essa interação. Então agora eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Então, Penny e Jack, vinheta. Hoje nós vamos falar sobre a Casa do Salgueiro que Chora. Assim é a tradução livre, uma tradução bonita, pesada, uma tradução à la Mansão Bly. Só que a questão é a seguinte, essa casa ela foi construída em 1890 por um homem que existe aí algumas coisas, né, algumas coisas aí a respeito dele. Algumas pessoas acreditam que ele construiu essa casa exatamente no formato de uma cruz invertida, porque ele era um ocultista que queria falar com forças sobrenaturais e que ele, na verdade, escolheu um terreno apropriado para construir uma casa onde ele pudesse aprisionar energias, ali vamos colocar ali energias, coisas ali sobrenaturais, né? E pudesse potencializar os seus feitiços ou sabe-se lá o que ele aprontava por lá. Bom, o nome da casa é Willow's Weep, assim que o construtor começou a chamar casa devido aos salgueiros que tinham próximo à casa. Então esses salgueiros, ele tem uma representatividade grande em várias culturas e uma representatividade um pouco fúnebre, um pouco triste, normalmente sempre ali associado a perdas. Parece que esse local de Cuyahoga, Indiana, ele foi palco inclusive de muitas disputas territoriais com os nativos americanos, com os ingleses, com os franceses. Muito próximo também esse local tem um grande córrego, o que era ali normalmente um ponto muito importante quando se queria começar uma comunidade, porque a água, né, é bem importante, principalmente ali para a criação de animais e essa coisa toda. E parece que quando a casa foi construída em 1890, tinha uma grande ali comunidade de pessoas que acabavam criando animais. Bom, o homem que construiu a casa se chamava Jesse Sykes, e o Jesse Sykes, ele nasceu em fevereiro de 1814. Então, quando ele termina de construir a casa, vamos combinar que ele já tinha uma certa idade. E ele também não vai durar muito tempo nessa casa, não. Algumas pessoas dizem que ele construiu essa casa para poder continuar tocando seus negócios, que eram vários. Ele parece que tinha um armazém, vendia ali coisas básicas para as pessoas que moravam ao redor, mas ele também comercializava porcos. Por o tamanho de tudo isso, à época realmente não está muito bem delimitado. Só que tiveram depois, né, posterior a tudo isso que eu vou contar para vocês, muitas brigas judiciais. Então começa a aparecer algumas metragens, vamos falar aí dessa forma. Se você pensa que essa casa, que é uma casa tão estranha, que foi construída num formato de uma cruz invertida, que muitos dizem que inclusive o Jesse, ele acreditava que todas as coisas que aconteceram ali, de ter um cemitério de nativos americanos onde poderia ter sido construída essa casa, fez com que ele tivesse pensado, né, de forma ali, quero fazer uma casa para aprisionar espíritos, né, porque eu quero começar a mexer aqui com umas coisas de ocultismo, então aprisionando espíritos, eu consigo fazer isso funcionar de um jeito melhor. Então algumas pessoas pensam isso, outras pessoas acham que, na verdade, o que acabou acontecendo foi ele achar que dessa forma seria um jeito ali pensado também para poder se proteger do que teriam sido algumas maldições, algumas coisas que acabaram sendo jogadas no lugar ali pelos nativos americanos.
Eu acredito que nenhuma dessas duas aí são válidas, acho que ele apenas construiu uma casa muito feia em formato de T. Mas ele era apenas um bom senhor da sociedade, um bom senhorzinho, né? Porque nós estamos falando de uma pessoa aí de 70 e poucos anos aí de idade. O Jesse, ele era casado, mas ao que tudo indica, mesmo que não tenha muita informação a respeito do Jesse, dá pra perceber que ele casou ali por uma segunda vez, talvez, porque ele se casa com uma mulher que já tinha um filho, porque é registrado, inclusive, em 1884, que é quando ele vai acabar sendo preso. Ele teria, de repente, sido bem inapropriado com a enteada dele, que era a Elizabeth. Então, quando a gente para pra pensar que ele foi inapropriado com a enteada dele, ele se casou com uma mulher que já tinha uma filha. Então, juntos também, ele tinha a enteada dele, que era a Elizabeth, mas ele também tinha um filho chamado Anuel. E o Anuel, ele tomava conta de basicamente tudo que era do pai. Mas o pai era uma pessoa muito controladora e o Anuel, ele tinha problema até mesmo para poder se casar. O pai meio que dava uma controlada na vida dele ali e ele começou a ter um caso com uma mocinha ali da vizinhança. Só que ele começou a fazer filhos na mocinha da vizinhança e nada de casar. Ele só consegue casar com ela depois que o pai dele se vai dessa terra de um jeito que talvez aí tenha começado todos os rumores bem ruins dessa casa. Bom, eu de verdade nessa hora me senti um pouco meio que naquele filme do Hannibal, sabe? Que tem aquele cara que, enfim, cria porcos, porque o que acontece é o seguinte: esse Jesse, esse senhor Jesse aí, por volta aí de 1892, então já tinha uns 2 anos que a casa tinha sido construída, ele criava uma quantidade relativamente grande de porcos, por volta aí dos seus 90, 120 porcos. E era mais ou menos assim uns 100 metros da casa, não era muito longe e ele já estava ali em torno de uns 3 acres de terra, então já era uma quantidadezinha ali relativamente boa de terra. E esse homem, aconteceu uma coisa muito estranha com ele, porque ele teria passado por aquela situação em que ele acabou, sendo preso por ter tocado inapropriadamente na enteada dele. Não se fala quanto tempo ele ficou preso, apenas que ele teria respondido por isso. Porém, Elizabeth continuava morando na casa. Só que Elizabeth tinha uma relação muito estranha com ele, porque depois que aconteceu tudo isso, não teve separação, não teve divórcio com os pais, ela também não foi embora, não forçaram a menina a casar e também não é dito quantos anos ela tinha. Ele fazia questão de cuidar dos porcos, verificando a quantidade, sabendo como é que estava a saúde ali dos animaizinhos. Só que acontece que ele estava nervoso por alguma coisa, alguma coisa que ninguém sabia dizer o que era. Ele estava muito nervoso e ele acaba tendo um ataque epilético. Só que, pasme, ele teve esse ataque epilético muito próximo aos porcos. E quando isso aconteceu, os porcos teriam puxado ele ali para o meio deles. E, bom, começaram a meio que ali tentar se alimentar. Eles conseguem tirar ele de lá, eles conseguem tirá-lo ali até com vida, tá? Eles conseguem tirar, a família consegue tirar ele lá desse local onde era a criação dos porcos, levam ele pra casa, mas ele tava muito machucado. Eles contam que ele tinha machucados assim, perto das pernas, eles teriam atacado inclusive as suas partes, as suas partes íntimas. E também tinha a parte das coxas e tal, e parece que a situação tava bem ruim. Inclusive, eles mandaram chamar um médico que acabou fazendo como se fosse um inquérito. Existe um inquérito sobre o que aconteceu aí com o senhor Jesse, então eles contam como ele foi encontrado, teve um médico que assinou, um médico perito, uma coisa totalmente ali bem documentadinha. E nesse momento, a Elizabeth, ela vê, ali o padrasto naquela situação e ela teria ficado muito impressionada. O Anuel, ele começa a tomar conta da casa, ele começa a tomar conta do armazém, começa a tomar conta de tudo, ele também se casa com a mocinha que ele já tinha lá uns 6 filhos lá, parece que ele conseguiu se casar. A mãe dele começa a ter alguns problemas de saúde e essa Elizabeth, ela vai morar num sanatório, porque ela teria ficado numa condição tão complicada depois que o pai fez o que fez, aconteceu o que aconteceu com o pai, e também, certo, outras coisas aí que podem ter acontecido, que ela acabou em um sanatório. Se a gente parar pra pensar, provavelmente a polícia, porque teve sim, ali chegou uma autoridade policial pra saber o que tinha acontecido, talvez tenham pensado, será que ela não podia ter empurrado ele ali pros porcos, uma vez que ele poderia ter encostado a mão nela, então talvez tenha acontecido aí até uma certa desconfiança e isso fez com que a moça tenha ficado muito nervosa depois de já ter passado por tudo que passou. São diversas as possibilidades e na sexta-feira a gente pode explorar todas elas, que é o mais interessante. A Noel começa a cuidar de todo mundo, depois de um tempo a irmã dele, ele já tinha cuidado bastante, feito os negócios crescerem, sabe? Então tava tudo funcionando super bem. Elizabeth misteriosamente se vai, parte, morre e depois também a mãe dele, tá? A mãe do Anuel também acaba indo embora. E o Anuel passa a criar os seus filhos junto com a sua esposa, já não tinha mais a mãe, já não tinha mais a irmã e parece que as coisas funcionaram ali pelo menos por um tempo.
até que o Anuel e também a esposa dele acabam também partindo, né, dessa terra, indo embora dessa terra, e os filhos acabam herdando, então, essa casa, acabam herdando também a propriedade em si, porque tinha toda essa criação e tinha também o armazém. E o que acontece em seguida é o seguinte, parece que depois, né, que acontece, então, essa questão toda de fazer espólio e tudo mais, eles começam a brigar muito em relação à divisão dos bens. Então, parece que os filhos ali do Anuel não tinham sido muito legais ali uns com os outros, brigaram muito e eles decidiram fazer o seguinte, vender a casa em juízo. O que acontece em seguida é que quem acaba comprando essa casa é um homem chamado Robert Sanders. E o Robert Sanders, ele também não vai ter muito tempo nessa casa, tá? Mas não vai mesmo. Ele vai se mudar com a esposa dele e os dois também vão acabar partindo em pouquíssimo tempo, assim. É como se de repente as pessoas entrassem na casa e a vida os deixasse. E aí a história, ela vai pular direto para 1999, porque o que acontece com os Sanders? O Sanders, ele depois que ele se vai, a esposa dele também, os filhos também fazem a mesma coisa que fez a família do Jesse. Eles começam a brigar por causa da casa. Então eu acredito que mais uma vez, nessa casa ela devia ter algum benefício ali além da própria casa, porque as pessoas brigavam bastante por causa dessa propriedade. E também a coisa toda acabou como? Também a casa acabou sendo vendida em juízo e quem acabou comprando em 1999 foi um casal chamado Curtis e Sharon. Acontece que antes do Curtis e da Sharon comprar essa casa, começar a morar nessa casa, teve também uma moça que morou nessa casa, só que não se sabe se ela comprou ou se ela alugou. O que se sabe é que por volta dos anos 40, 50 ali, segundo uma senhora com 90 anos de idade que mora nas redondezas, essa moça, ela se muda para essa casa, ela teria ficado nessa casa e ela tinha 2 filhos e parece que ela teve 3 maridos que acabaram indo também dessa para melhor muito rápido e era uma coisa que acabava despertando nas pessoas muita curiosidade. Quando ela chega na cidade e ela aluga essa casa, ela tinha uma filha de 6 anos e ela tinha um menino um pouquinho mais velho. Porém, os maridos dela, ela se casava e logo em seguida eles acabavam adoecendo, umas doenças muito estranhas e depois eles acabavam indo embora, né? Acabavam partindo. E a gente sabe que pelo menos aí até os anos 30, mais ou menos, muitas pessoas elas eram veladas em casa. Não se sabe como foi essa questão toda com essa moça, que eles não têm nem mesmo um nome para revelar. Se casou 3 vezes e os 3 maridos acabaram indo muito rápido. Eles sempre acabavam partindo de forma suspeita, o que fazia muitas pessoas se questionarem o que acontecia, né, ali. Porém, todo mundo sempre teve muito medo da casa, tá? Parece que esse medo da casa não é um medo novo. E também vai ser isso que vai começar a fazer com que muita gente desconfie da moça que tá contando boa parte dessa história, que é uma moça chamada Brenda Johnson, que é atual, ou foi, né, a última dona civil, podemos chamar assim, aí dessa casa, que é a casa do Salgueiro que Chora. Muitas pessoas tinham, sim, um ou 2 pés atrás com a casa, tá? Não gostavam muito da casa, diziam que a casa tinha uma energia muito ruim. As pessoas que moravam lá normalmente eram pessoas muito estranhas, e parece que ali ninguém se metia muito um na vida do outro, não. A coisa sempre ficava ali meio encoberta, todo mundo ficava no eu acho, mas ninguém acabava chegando próximo o suficiente. O que vai quebrar um pouco isso, pelo menos segundo essa senhora muito idosa de 90 anos, essa moça se muda com os filhos e a filha estava com 6 anos, como eu disse pra vocês, e o filho era um pouquinho mais velho, a menininha dela vai desaparecer. Assim, desaparecer, ninguém vai conseguir encontrá-la. Ela não teria avisado a polícia, ela não avisou ninguém que a filha dela tinha desaparecido. Foi o pessoal da vizinhança que soube ali que a menininha estava desaparecida e ninguém conseguiu encontrá-la. Depois levantou-se que de fato ela teria partido também, que a menininha teria morrido. Isso começou a deixar o irmão dela muito preocupado. O irmão dela teria ficado muito doente depois que soube que a irmã dele poderia não estar mais viva. Todo mundo questionou muito a mãe dele, então muitas pessoas começaram com o tempo a questionar, porque parece que ela nunca chamou ninguém. Ela nunca chamou a polícia, ela nunca pediu para que as pessoas fizessem buscas, nada foi feito para tentar encontrar a filha dela. O irmão dela, quando percebeu que ninguém ia procurar, que a mãe também não estava fazendo questão de procurar, ele teria agido ali de uma forma totalmente inesperada. Ele estava passando por um momento em que ele estava muito triste, mas ninguém nunca tinha ouvido falar de uma pessoa tão jovem que simplesmente acabou na sala, vocês sabem, com uma corda ali em volta do pescoço e assim, tão jovem. E isso também abre margem para a gente pensar, talvez até algumas pessoas tenham pensado, que a mãe pode ter terminado aí com essa circular em relação aos filhos. A gente não sabe de quem a gente está falando, pode ter sido aí uma mulher
que de repente tinha essa prática aí de tirar a vida de pessoas, ninguém sabe. O que se sabe é que eles encontraram ele então dessa forma e foi uma coisa que acabou chocando bastante a comunidade, até pela idade dele, e foi uma situação ali muito complicada e ela ter ido embora logo depois. E aí a casa começa a ser alugada para outras pessoas, até o ano de 1999, que é quando vai morar nessa casa um casal que inclusive depois vai se saber que tinha 2 filhos, vai se saber de uma forma não tão boa. Então na casa tinham 4 pessoas. Só que parece que a Sharon acabou adoecendo aí rapidamente, logo que eles chegam na casa, ela acaba adoecendo e ela teve consecutivos problemas ali de aneurisma, meio que um em cima do outro, e ela acabou também partindo, ela acabou falecendo. Logo em seguida também o Kurtz, ele teria, e é toda a história também que gira em torno da poltrona da casa, que acabou virando o símbolo do sobrenatural da casa. Conta-se que não conseguindo ser consolado e também dominado pelas forças que tinham naquela casa, as forças do mal que tinham naquela casa, um belo dia terminando com tudo sentado na poltrona. E o problema disso é que a casa, na verdade, tem a poltrona. E a poltrona tem muitas manchas, tá? Manchas que lembram bastante ali, né? Se a pessoa tivesse feito isso, ficou bem manchada de vermelho. Essas manchas, elas existem na poltrona. A questão toda dessa história é que logo depois desse casal, então, né, que acaba também perdendo suas vidas e tal, a casa é vendida novamente. Brenda Johnson e o filho dela, acho que o nome dele é Rock, se não me engano, vão morar nessa casa. O filho dela é um adolescente, assim, é um rapaz bem novo, e a Brenda Johnson, ela vai morar na casa com a esperança de reformar a casa, deixar a casa ali, né, completamente arrumada, bonita, e pelo que eu entendi, precisava mesmo. A primeira vez que eu tive contato com essa história foi ali nesses cortezinhos. Nesses cortezinhos da History, que dava a impressão, inclusive, que a casa estava muito mais arrumada do que de repente a casa está. Tá, a casa ela é toda caindo aos pedaços, é uma casa muito antiga, que nunca basicamente ali parece que foi reformada em todo esse tempo, então eu realmente imaginava outra coisa. Segundo a Brenda Johnson, quando ela compra a casa, a Brenda Johnson começa a se deparar com algumas coisas bem sobrenaturais logo no começo com o filho dela. Então tudo começa com o filho dela, porque o filho dela teria ido arrumar umas tábuas da casa que estavam precisando ser trocadas, quando de repente essas tábuas acabam indo de encontro ao filho dela, machucando o filho dela, e ela começa a sentir coisas muito estranhas na casa. Eles começam a falar de uma figura muito escura, mais escura do que a noite, é assim que o Dave, né, o investigador paranormal, fala. E segundo o que a Brenda conta pro Dave, lembro muito bem desse trecho, é o seguinte: ela não morava na casa, pelo menos foi o que ela fala no começo, ela não morava porque era insuportável viver naquele lugar. Primeiro tinha um cheiro que não dava para entender de onde vinha, era um cheiro muito forte e ela não conseguia ficar no lugar. Depois tinha toda uma questão de coisas que caíam e acabavam machucando ela. E também quando você encostava na porta, na janela, você tinha a sensação de que você era mordido. Isso teria acontecido inclusive com uma sobrinha dela em uma determinada data ali festiva, talvez no Natal, onde ela encosta muito próximo ali da janela, ela teria ido na janela ver ali a parte de fora da casa. Quando de repente ela encosta na janela, ela diz: tia, a janela me mordeu. E aí eles olham ali o braço da menina, que tinha 3 anos, e aí eles percebem que tinha uma mordida no braço da menina. Então é complicado. E depois vocês vão entender também por que eu achei um pouco complicado, porque isso poderia ser até de fato bicho. Não dá pra saber, tá? Não dá pra saber, certeza a gente nunca vai ter, a gente tá falando do sobrenatural. Então o intuito aqui é mais se divertir, é mais o entretenimento e, claro, não dá pra gente provar nada disso. Bom, segundo ela conversa pela primeira vez com o Dave, ela disse que ela queria alguém que pudesse limpar aquela casa, espiritualmente, que pudesse deixar aquela casa em condições para que ela pudesse vender, sabendo que ela não passou problema para ninguém. Ela não queria que ninguém se machucasse naquela casa. Ela também dizia que todas as vezes que o filho dela ia para lá, o filho dela voltava doente para casa e ela não entraria na casa por dinheiro nenhum. Então, eu lembro que à época o Dave, ele ficou meio tentando assim buscar algumas informações com ela, foi contando e tal, talvez ela já estivesse oferecendo a casa para ser vendida para ele, porque ele se apresenta a ela como investigador paranormal. Ela diz depois, né, futuramente, que na verdade a história sobre a casa foi rodando no bairro até que essas pessoas começaram a aparecer na porta dela querendo investigar a casa. E aí até que o Dave apareceu e as coisas mudaram. E isso aconteceu justamente nesse corte aí que eu falei pra vocês. Eram 2 cortes, um de 5 minutos, um pouquinho maior. E ele acaba comprando essa casa porque ele quer investigar essa casa. E claro, ela fica muito feliz, né, por ter conseguido uma pessoa
que comprou a casa, mas que não comprou para morar. Ele deixa claro que ele quer comprar a casa porque ele quer fazer investigações paranormais na casa. Inclusive, ele iria chamar o filho dela, porque parece que quando o filho dela está na casa, as coisas elas começam a ficar um pouco mais agitadas. Porém, admito para vocês que lá na frente eles vão fazer um documentário bem controverso. E o filho da Brenda, né, o filho da Brenda Johnson, ele não estava nas filmagens, então não sei se de repente eles mudaram de ideia ou o que pode ter acontecido. O que se sabe é que parece que a Brenda, ela estava bem afim de vender essa casa, foi praticamente assim a solução perfeita. Logo, o que aconteceu a seguir é que é todo mistério. Por quê? Quem acaba levantando todas essas informações sobre a casa é o próprio Dave, porque o Dave, quando ele vai lá e compra a casa, ele vai ter acesso a tudo, ele vai ter acesso à documentação da casa, então fica fácil você procurar, e ele começa a fazer todas as investigações e descobre essas informações que eu acabei contando para vocês. Quando foi construída a casa, como algumas pessoas ali acabaram perdendo suas vidas e assim por diante. Dave, ele passa a ser uma pessoa que também vai ser muito criticada, porque logo que ele compra a casa, no ano de 2019, tinha 7 anos que a Brenda estava morando na casa, ele começa a escrever alguns livros. Então ele escreve livros, começa a falar sobre o lugar e as pessoas começam a não gostar. Várias pessoas começam a não gostar. Pessoas que moravam ali ao redor falando, né, ali do seu bairro, a pessoa vai gostar muito mesmo. Contar que pensa, você já tem um pouco de medo daquele lugar, porque os moradores, eles têm uma certa cisma com a casa do Salgueiro Chorão. Eles têm mesmo essa cisma. Então, de repente, você toda hora vê uma pessoa mexendo, né, com a casa e tentando chamar coisas ali para casa, pode não ser uma coisa ali muito interessante. Parece que eles foram pegos ali quase que numa mentira, vamos colocar assim, quando eles começam a falar do casal Kurtz e Sharon. Lembra que eu falei para vocês sobre o Kurtz e a Sharon, que teria acontecido aquela questão toda, né, do Kurtz ter feito o que fez na poltrona? Ela também, antes disso, ele teria perdido a esposa, que teve 3 aneurismas seguidos. Eles começam a contar, começam a colocar em livros e tudo mais, que a casa, ela tinha como se fosse um espírito ruim, um espírito bem maligno, acabava com as finanças, com a felicidade, com a saúde financeira dessas famílias e também levava essas pessoas a, de repente, ir de base, né? Se é que vocês me entendem. Isso começou a reverberar bastante e ele começou a afirmar que uma pessoa na poltrona tinha feito isso com a sua vida, teria feito, né? Teria acabado com tudo. Acontece que ele não contava com uma coisinha. Esse casal que ele estava se referindo tinha 2 filhos. Eles vão dizer o seguinte, olha, a gente morou lá muito tempo, viveu bastante tempo naquela casa, não foi assim tão rápido essa questão da minha mãe adoecer, meu pai também ter ficado nessa situação e aconteceu o que aconteceu, realmente meu pai acabou fazendo isso com a vida dele, mas acontece que o contexto foi totalmente outro. Cada um tinha as suas histórias para contar, não é como se de repente a casa fosse a casa com a melhor das energias, mas as coisas não funcionaram do jeito que esse Dave estava contando para poder chamar atenção na mídia. E é assim que os filhos acabam se colocando, bem contra ali, né, o jeito que o Davis, ele se posicionou. Porque o que acontece? Eles foram até a programas de TV contar que, na verdade, o que aconteceu com a mãe deles era uma coisa que eles sabiam que a mãe tinha problema. Então, já tinha um tempo que a mãe estava lutando, né, com esse problema dela e com a questão toda do aneurisma e que ela não teve recursos para se cuidar da forma apropriada para poder evitar que isso acontecesse. E o mesmo teria acontecido com o pai, que juntamente com a mãe vinha enfrentando um câncer. Então, quando ele perde a esposa dele, fica numa casa sozinha, que vamos combinar, quando a gente olha a casa, tá cheio de gente, tá cheio de investigador paranormal. Mas quando você olha a casa ali normalzinha, não tem tanta gente assim. Então é uma coisa que a gente pensa assim, poxa, tem bastante, né? Tem bastante mata. Aí o cara tá lá sozinho, triste, perdeu a esposa, os filhos já saíram de casa. O cara tá doente, bem doente. Então começam inclusive a levantar coisas como, por exemplo, ele tinha, né, teve esse problema com o câncer, e aí o pessoal começa a dizer que sente cheiro de tabaco que sai da poltrona, como se de repente isso tivesse alguma coisa a ver com fumo. E aí o filho, mais uma vez, fica irritado e diz que o pai dele nem mesmo fumava. Então é uma situação muito difícil ali que ficou com os filhos. Começaram a dizer ali que o que eles estavam fazendo, na verdade, era tentar criar uma história, uma narrativa para, na verdade, o que aconteceu na família deles foi uma coisa trágica, né? Perdeu o pai dessa forma. A filha disse que nunca vai esquecer o dia que eles encontraram ele, porque ele foi encontrado uma semana depois, e que aquilo todo foi muito traumático, que eles visitavam o máximo possível e que eles não imaginavam que o pai ia tomar uma atitude tão drástica. Então você pegar de repente ali
uma coisa tão triste da vida de uma pessoa para transformar numa história de terror é uma coisa que nem sempre vai ser aceita com facilidade. E quando começam a sair as matérias, os livros e tudo mais, os meninos abrem a boca e os filhos aí desse casal abrem a boca e contam a verdadeira história. E o pai, na verdade, teria feito isso porque ele não tinha condições de tratar a doença, não tinha dinheiro para tratar a doença. Inclusive, eles contam que ele não queria ficar dependente de filho nenhum, não queria ficar dependente de ninguém, ele ficou se cuidando sozinho, assim, ele queria o máximo de independência possível. E aí, quando você não tem esse distanciamento, é o que eu falo, né, de não ter o distanciamento histórico. Você não tem o distanciamento histórico, tem pessoas ali, tem filhos ali que podem te desmentir. E aí é uma coisa muito complicada, porque foi o que eles fizeram programas de TV. E aí o que aconteceu é que eu entendi por quê. Esse episódio, possivelmente, esse pedacinho, esse um pouco mais que um trailer que eles passam aí, né, da History e tudo mais, ele é normalmente uma chamada para você começar a assistir um programa de TV, um episódio e tudo mais. A época era mais relacionada a programas de TV, foi quando saiu a questão toda do Rush Skinwalker, uma nova temporada e tal. Então acredito que o que eles iriam fazer era uma série contando sobre essa casa, falando, né, em episódios ali sobre a casa. Quando eles se envolvem no escândalo a respeito dos filhos, né, dessa família, da família Skinner, que era do casal, que eles disseram, né, que uma acabou sendo levada como se fosse um espírito que fez a mulher ter 3 aneurismas, e depois o outro, que era um senhor que na verdade tinha câncer. Eles nem sabiam disso. E se souberam, nunca falaram. Só falaram que ele teria feito o que fez na poltrona. E talvez, né, eles não tenham manifestado mais tanto interesse em trazer a história da casa. Só que acontece que eles reúnem uma quantidade muito grande de investigadores paranormais. E ninguém tá dizendo que a casa não é assombrada. Principalmente em uma época que tava saindo muito filme de terror, muito filme sobre casa. E também tinha uma discussão muito grande, muito polêmica sobre a veracidade dessas histórias. Talvez ali não tenha sido uma boa pro Dave levantar essa história desse casal, porque eles começam a dizer que na casa tem um espírito que leva as pessoas a fazerem isso, né? Um espírito quase que como se fosse ali perturbador para que a pessoa simplesmente desista da vida. E eles citam como exemplo esse casal. Claro que a gente sabe que só o Kurtz fez isso, mas é como se de repente fosse o casal que tivesse feito isso e que a casa tivesse feito isso com os dois. Os dois se acabaram dentro da casa em pouquíssimo tempo. As coisas não funcionaram desse jeito. Quando eles compram a casa, eles querem fazer então esse documentário. Eles querem fazer esse filme, na verdade eles chamam de filme documentário. E começam a unir pessoas. Então várias pessoas, vários investigadores paranormais estiveram em momentos diferentes na casa. Isso tudo remete ao quê? Remete a gente pensar o seguinte: se a casa foi alugada muitas e muitas vezes como destino paranormal para caçadores do paranormal gravarem ali seus episódios ou suas investigações. Ok, e depois de tudo isso você junta ali, você pega quem entende, né, dessa coisa toda de como funcionam esses programas de TV, vai saber selecionar muito bem as equipes que mais vão render. Então o que acontece em seguida é que o Dave, ele faz como se fosse uma nova visita ao lugar, talvez a nova e a última visita ao lugar, e decide que vai fazer esse filme aí. E eu vou dizer pra vocês, é bom? Não é bom, tá? Não é um episódio bom. É um episódio que dá muitas respostas pra gente, até mesmo sobre a casa. A gente entende mais sobre a casa. Uma história é formada e também ele acaba trazendo pro documentário dele a parte dos filhos, então do casal Skinner, mostrando que eles não teriam ficado felizes ali com o posicionamento. E no final tem mais. No final, existe sempre ali pairando uma certa dúvida se aquela cadeira, né, que, enfim, tá manchada ali de vermelho e tal, foi ou não do Sr. Kurtz. E aí ele usa luminol. Ele explica que o luminol é uma coisa que, claro, se for sangue aquilo vai reagir, vai brilhar e tudo mais. Então ele começa a aplicar luminol na câmera, assim, pra todo mundo ver ali que ele tá aplicando luminol. Só que aí quando você vai usar a luz certa, na verdade, né, a iluminação correta em total escuridão, eles percebem que não reage. Então, de acordo com o luminol, o que ele diz? Ele diz que não é? Não, ele diz que na verdade não reagiu como se fosse e manda fazer, ele retira o pedaço ali de tecido, pede para fazer exames laboratoriais para saber se trata ou não, né, de sangue humano. E ele diz que às vezes acontece, às vezes pode dar positivo, mas não ser humano, isso tudo a gente sabe. Só que a questão é que quando ele faz esse confronto aí, né, nesse laboratório para saber se é ou não humano, eles dizem que é impossível, não tem como fazer uma comparação. O resultado é inconclusivo. Já tinha muita gente dizendo o seguinte, que na verdade aquela poltrona não podia mais estar lá. Agora, por que eles chegaram a essa conclusão? Não sabemos.
Porque as pessoas que moram ao redor, parem e pensem aí, né, de repente, onde vocês moram. Se você começa a ver uma casa que normalmente não tem tantas pessoas levando tantos móveis, de repente você percebe que tem um determinado móvel pro lado de fora, eu acho que é meio óbvio que você vai prestar atenção. E tem mais também. Pensando pela lógica, se o Sr. Kurtz foi encontrado ali, né, sem vida, teria feito o que fez com ele, na poltrona, que é o que todos alegam, e ele foi encontrado uma semana depois, era para essa poltrona estar muito comprometida em relação a odores. Eu acho que vocês estão entendendo, né? Ele ficou uma semana, então ele já foi encontrado num estado que podemos considerar aí avançado, né, na parte toda ali da decomposição. Então, não seria só uma questão de algumas manchas, teria muito mais líquido ali e talvez até muito mais líquido vermelho, porque ele teria ficado nessa poltrona até encontrá-lo. Então, realmente não faz muito sentido se a gente parar na lógica. A casa, ela foi construída em 1890 e eles dizem que de tempos em tempos ela foi sendo reformada. Não, ela não foi, tá? Primeiro que ela não foi. Você percebe ali algumas poucas mudanças, mas coisas assim, aquilo ali precisava ser trocado porque tá caindo, né? Tá muito velho, então vamos lá, coloca uma tábua. Depois vai ali e substitui ali de repente um sofazinho, mas não é como se de repente tivesse acontecido uma grande reforma, não. Na minha opinião, a casa ela tá bem em estado bruto até em relação aos objetos que tem na casa. E isso é uma coisa que também me preocupa e que me fez pensar assim. Tantas pessoas moraram depois, não é possível que ninguém tenha redecorado, não é possível que as pessoas tenham deixado exatamente tudo como é, coisas que foram riscadas, que ainda estão riscadas. Normalmente as pessoas elas chegam e elas tentam melhorar esse ambiente, nem que seja ali pintando ou sei lá, fazendo qualquer coisa. E parece que não, parece que essa casa ela parou no tempo, parou em 1890, quando você olha assim. Isso tudo traz uma energia pesada, é claro. A casa é muito complicada, é uma casa que tem uma energia bem ruim mesmo, uma energia que eles aí dizem, né, o pessoal que acaba indo na casa, que é uma energia que gera muita ansiedade, uma energia que gera muito mal-estar, muita dor de cabeça. E eu até acredito, porque querendo ou não, não se sabe muito bem para que essa casa, primeiro, para que essa casa foi construída. Eu acredito que foi construída apenas como casa. Mas tem gente que acha que não, tem gente que acha que o Sr. Jess, ali até mesmo devido a ter sido preso, porque aí tem toda a parte também de quando se descobre que o cara não é lá a flor que se cheire, muita coisa levantada contra o homem. Ele realmente era uma pessoa bem má, né? Uma pessoa que faz uma coisa dessa com a enteada deveria até mesmo nunca ter saído da cadeia. Mas a questão é a seguinte também: daí ele ter feito uma casa para poder receber energias capirotais, aí já é uma coisa um pouco diferente. Segundo a Brenda, o lugar é tão pesado que quando ela chega lá e ela coloca o crucifixo lá na parede, quando ela volta, ela encontra o crucifixo todo retorcido, amassado, caído no chão e tem uma marca na parede queimada. E tudo isso é muito complicado, gente, mas muito complicado, porque a gente tá falando de uma casa muito antiga. E essa casa, ela é tão antiga e tem tantas coisas ali, você vê moscas, você vê muita coisa realmente acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, quando você olha a casa, a impressão que dá é que ela foi arrumada, pensada e preparada para receber pessoas para fazer uma investigação paranormal. Mas quando você assiste, prestem atenção nessa questão que é a seguinte. Quando a gente está assistindo esse documentário, que sim, eu vou deixar aqui para vocês, vocês vão conseguir assistir, é só vocês ativarem a legenda automática, que é de lá também que eu tirei aí as informações, é o seguinte. Quando a gente assiste esse documentário, dá uma sensação dentro da casa de proteger os pés. Não sei por qual motivo, dá uma aflição se a gente pensar que a pessoa tá andando na casa não estando calçado. Eu não sei por quê. E conforme a investigação segue, vai chegar um investigador paranormal e ele vai começar a falar sobre uma cobra, que às vezes ele tem uma sensação de que uma cobra tá passando pelo pé dele. Só que não é uma cobra. Tá? Não é uma cobra, é uma energia, é uma energia. Cada um que for lá vai sentir de alguma forma. Ele sentiu como se fosse uma cobra. E aí que eu digo pra vocês, pode ser a energia de uma cobra, pode ser uma cobra de verdade, até porque teve toda a questão de pessoas serem mordidas, então a gente não sabe, de repente pode ter sido uma cobra. Mas se for uma cobra, eles rapidamente saberiam. Dependendo, se a cobra não for venenosa, em alguns lugares nem mesmo ao hospital é levado. Às vezes as pessoas não estão mentindo, só, né, não prestaram atenção nessa parte. Acredito que uma cobra possa ter ficado na casa enquanto eles estavam fazendo a investigação paranormal.
Acho um pouco difícil, mas ao mesmo tempo não é impossível. Mas que tem uma energia estranha naquele chão? Tem. E aí isso vai de encontro também com o que muitos pensam, que eles acreditam que aquele solo, não apenas da casa, mas de toda a região, é um solo que tem uma energia pesada que vem dos nativos americanos. A gente sempre vai acabar em Stephen King e os nativos americanos. Aquela contaminação de maldade do que aconteceu ali com os nativos na Terra faz com que aquele lugar ele vire como se fosse um imã de coisas ruins. Então, se você estiver passando por uma coisa ruim, ou se alguma coisa ruim acontece numa casa, aquela energia ela fica totalmente presa, fazendo assim com que mais e mais pessoas problemáticas acabem naquela casa, para que aquela casa ela vá se alimentando de pessoas problemáticas que vão dar à casa o que ela quer. No meu ponto de vista, vou interpretar aqui como energia vital, afinal de contas, é justamente do que eles reclamam. Elas perdem seu sucesso, seu dinheiro, sua vida, sempre que elas entram na casa. Então, é o que dá a impressão que aquela casa, ela suga algum tipo de energia ali das pessoas. Não é como se, de repente, fosse uma casa que uma pessoa olha e, sem saber nada sobre a casa, ela compra aquela casa. Não é, tá? Sinceramente, eu não sei o quão mais barato ela poderia estar, mas não é o tipo de casa que você compra assim. Ou você gosta muito de coisas antigas, a estrutura da casa ela é uma estrutura muito antiga, ou você de fato tá procurando sarna para se coçar, você tá procurando alguma coisinha ali que é um pouco diferenciado. E tem a questão toda dos salgueiros, que para as pessoas que moram ali na região, não apenas em Indiana, mas também nos Estados Unidos e em outros lugares também, o salgueiro chorão, ele tem uma representatividade muito ligada à morte. Então as pessoas elas tinham essa sensação, e não é à toa que o Jesse, quando fez a casa em 1890, e o nome da casa se torna um salgueiro chorão. Então é uma questão ali um pouco complicada. E muitas pessoas ao redor falam desses salgueiros, que não é uma coisa boa de você ter próximo à sua casa, que não é uma coisa que chama coisa boa. Mas eu também não consegui ter ideia se de repente não é uma região cheia de salgueiro chorão. Pessoas saíram durante o processo que eles estavam fazendo esse documentário, pessoas saíram passando mal, tá? Não conseguiam respirar, sentiam ali muito aperto no peito, ficavam enjoadas, tinham muito problema ali com dor de cabeça, não conseguiam se sentir bem dentro da casa. Alguns deles passaram a noite lá. Sim, passaram a noite. É uma loucura total, mas passaram a noite. Foram mandados embora, tá? Tinham vozes ali mandando embora. Eles começam a usar aqueles radinhos, aqueles equipamentos que mostram o palitinho ali que parece um espírito. Eles fazem assim que nem um desenho, assim. E tava cheio daqueles palitinhos ali. Se aquilo ali de fato for espírito, tava bem lotada a casa. E aí que vem toda essa questão de que lá teriam, na verdade, não um nem dois, mas vários espíritos. E de fato a casa, ela é, mais uma vez, uma casa muito pesada, muito carregada. Talvez precisasse as pessoas que tivessem o intuito de fazer o bem pela casa, limpar a casa, enfim, de todas as formas, tirar aquelas coisas físicas também, porque ajuda bastante no espiritual, e deixar a casa ter uma nova fase, né? Ter a casa ter ali um novo momento. Mas, segundo a Brenda Johnson, quando ela tenta consertar a casa, ela tenta arrumar a casa começa a machucar o filho dela, aí realmente acho que a casa tinha muito mais problema. Ou, de repente, as pessoas viram muito mais problema nessa casa. Agora, dando a minha opinião, se você assistir um documentário como esse, que é um documentário de quase 2 horas e vai contar muita coisa sobre a casa, você começa a ir sentindo aos poucos também a casa. Você vai ficando mais tempo ali em contato com a casa. A casa, ela é uma casa horrível, assim, horrível de você sentir, assim, não é um lugar que você tem prazer em estar assistindo, começa a te incomodar assistir aquilo. E aí, isso é um sinal, normalmente pra mim, assim, é um sinal de que aquele lugar tem algum problema. Qual eu não sei, sinceramente não sei, mas ele é um programa que dá uma ansiedade, na verdade você quer que acabe logo. E não é porque é ruim, porque não é ruim. As histórias em si, elas são muito boas, e o formato que eles fizeram de vários pesquisadores paranormais ali dando uma olhada na casa foi ainda melhor, porque faz com que várias pessoas ali consigam ter aí uma visão diferente da casa. Isso tudo fica interativo, fica muito melhor quando você acaba fazendo um documentário. Então o problema de fato não foi a dinâmica do documentário ou a casa não ser assustadora, pelo contrário, a casa é bem assustadora. Só que aí a minha pergunta a respeito dessa casa é a seguinte: eu tinha quase certeza que aquela poltrona era real. Eu acabei deixando de lado a minha racionalidade, porque como eu disse pra vocês, a gente tá falando de uma poltrona de tecido relativamente claro, que teria ficado com uma pessoa por uma semana. Então, a gente sabe, né, um pouco aí sobre o que acontece com o ser humano no pós, principalmente quando ele acaba, né, fazendo isso contra a sua própria vida.
Então a gente sabe que isso foi com alguma coisa que causou, né, muitos líquidos ali. E aí você vê que também não condiz as manchas que estão ali com as manchas que teriam que estar. Essa coisa toda devia estar bem manchada e de repente dando muito problema para quem morou logo em seguida. O cheiro não é uma coisa muito fácil de você se livrar e pelo jeito ninguém nunca mandou lavar a poltrona, uma vez que as manchas vermelhas estariam lá. Então realmente é uma situação complicada. A casa tem uma energia ruim, alguma coisa aconteceu nessa casa, a gente realmente não sabe, por mais que seja estranho, a gente olha essa situação e pensa, não, são pessoas que só foram ruins, nunca mexeram com nada de oculto. Tudo que se faz gera uma energia. Se a gente parar pra pensar naquela primeira família, né, a família do Jesse, e pensar que o homem que basicamente acabou fundando a casa ali, ele era um cara que tinha essa questão toda em relação à enteada, né, que faz essas coisas inapropriadas com a enteada, aí a gente já começa a ver que o começo dela já foi bem ruim. E aí não é uma coisa rara de acontecer, de espíritos que acabam gostando desse tipo de comportamento, ele vai se unindo com essas pessoas ficam carregadas mesmo, você traz essas energias de coisa ruim, aí tudo pra sua casa, porque afinal de contas, né, você não tá praticando uma coisa nada interessante. Se você mora próximo a essa casa, se você é de Indiana, que a gente tem muito inscrito que é dos Estados Unidos, se você for de Indiana e souber aí o que aconteceu com essa casa, ou se você sabe mais ou menos como é que foi toda essa questão da investigação dessa casa, se falaram com você, porque diversos moradores acabaram aparecendo no documentário, porque tem um rapaz, né, tem um homem lá, que inclusive ele disse que ele se machucou na casa e que aquilo nunca curou. Ele vai toda semana no hospital, ele tem uma ferida bem feia e toda semana ele vai no hospital e não cura. E as pessoas que moram ao redor, tem gente que não quer nem se identificar para não aparecer no documentário, não ficar marcado aí com a história, mas eu tenho certeza que pelo menos uma pessoa aqui do canal mora próximo a esse local, mora próximo a essa casa, a Willow's Weep, e pode dizer aí se de fato essa casa ela tem alguma coisa de sobrenatural. Agora, se encontraram fotos, essa coisa toda, é sempre questionável, né? A gente não sabe a veracidade de tudo isso. Lembrando que quando eu trago essas histórias para vocês, eu trago como entretenimento. E fazer uma coisa que a gente gosta, que é se divertir com histórias sobrenaturais. Isso não faz com que a gente tire sarro do sobrenatural, ou que a gente não tente entendê-lo, pelo contrário, a gente leva tudo bem a sério, mas lembrando que no final das contas é sempre entretenimento. Para muitas pessoas que inclusive vivem disso, vivem como pesquisadores paranormais, o que eles fazem é entretenimento. Quando equipes paranormais começam a ir para lugares e eles recebem ali uma quantia de dinheiro para poder promover um lugar, mostrar que aquele lugar é assombrado, ele precisa dar o show dele. Então também é entretenimento, ele tá fazendo um trabalho. E tá tudo bem, porque eu gosto de assistir, você gosta de assistir e assim por diante. Então, isso que é interessante nesses casos aí, nesses assuntos. Essa casa ela é uma casa muito misteriosa. Eu não sei se eles demoliram, vão demolir, pretendem demolir, mas sempre tem essa questão de quando levanta-se muitas suspeitas, a pessoa acaba demolindo. Tem aquela casa do Zak Bagans, que eu já trouxe para vocês aqui a história, que inclusive é a tal casa dos 200 demônios, que eu acabei trazendo o documentário, que é muito melhor que o filme, fizeram lá pela Netflix, e o documentário é do Zak Bagans. E segundo o Zak Bagans, foi nessa casa que ele acabou ficando com problemas de visão. Então tem muitas histórias aí que envolvem, né, essas pessoas que fazem investigação do sobrenatural. Mas também tem muita maracutaia que acaba saindo. E aí a gente pensa, é maracutaia ou são só pessoas que não entendem, não gostam, não aceitam, não acreditam que estão tirando apenas um sarro? Algumas coisas a gente percebe que é um pouco forçada, mas às vezes não é tudo. É você só ter ali que cumprir também o seu papel de entreter com um assunto que de fato aconteceu ou está acontecendo naquele local. E é por isso que eu gosto dos Sessões Assustadoras, que a gente tem essa licença poética de poder levantar as nossas teorias, levantar as nossas coisas com um assunto que não é provado pela ciência, só que sempre de um jeito que não ofende ninguém. Então muita gente vai olhar para aquela cadeira e vai dizer o seguinte: é óbvio que aconteceu alguma coisa aqui, olha aqui as manchas, só que não é tão óbvio assim, porque quando aplicado o luminol, não reagiu. Manda-se ali o tecido para fazer análise. O tecido não deu compatibilidade, deu incompatível. Então, quer dizer, complicado você dizer que foi realmente aquilo e aí você pega todas as informações. Uma semana o homem ficou na cadeira, realmente parece improvável. E uma coisa que eu só gostaria de deixar aqui ressaltada antes da gente encerrar aqui essa história, já que a gente já teve a questão toda da casa analisada, né, e essa coisa toda, é o seguinte, bebês.
Eles encontraram também, tá? Parece que a Brenda Johnson, quando estava fazendo ali a reforma dela, ela encontrou o que seria um osso. Ela manda então para fazer ali algum exame, algumas coisas. Primeiro ela chama o que seria o xerife ali daquele pedaço de Indiana. O xerife já com medo da casa, com medo de tudo, ficou meio assim. Acho que ficaram tentados a colocar no lugar que encontraram. Mas parece que depois que eles encontram, talvez até tenham feito isso, né? Mas aí o que aconteceu? Vendeu a casa e o investigador paranormal quis pagar ali o exame, se é que o exame foi pago, porque também não é passado pra gente o resultado, o papel, sabe, do exame que, enfim, do que eles encontraram, dizendo o que foi encontrado ali. O que acontece foi que eles descobriram que, na verdade, era referente, aquele osso era referente ao que seria como se fosse um cotovelo de uma menina pequena, né, uma pequenina. E aí é que lembram da menininha que desapareceu, que o irmão dela acabou na porta, fazendo o que fez, com a própria vida tão jovem. Então essa coisa toda parece que se ligou à questão de encontrar esse osso tão específico e sendo de uma menina tão pequena, parece que fez com que eles acreditassem que de fato o que pode ter acontecido é a menina ter perdido a vida ou a mãe ter tirado a vida da menina ali nos anos 40, 50 e acabou enterrando naquele local mesmo. E talvez o irmão possa ter sabido ou até mesmo o irmão possa ter visto e acabou decidindo encerrar tudo, né? Seria bem complicado ali, mas também não é mencionado o nome dessa mulher, não é dito quanto tempo ela ficou morando nessa casa. Então, vocês entendem? Tem umas coisas que faltam detalhes. Você consegue puxar tanto do passado, então faltaram sim algumas informações, mas a história é extremamente interessante e a casa é uma casa bem esquisita, pra falar a verdade, viu? Bem estranha mesmo. Eu espero que vocês gostem do documentário também, caso vocês decidam assistir. Voltem aqui, comentem, de repente até eu mesmo não prestei atenção em alguma coisa e vocês podem me ajudar colocando aqui nos comentários. E se a ideia era aparentar ser bem assombrada, pelo menos aparentou. Se ela não sei, não tava lá, mas que ela parece, isso parece. Peço desculpas pela voz, a gripe e todo o resto, tá? Peço desculpas mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui, o vídeo fica por aqui. Eu desejo a todos vocês um excelente final de semana. Um super beijo e até o próximo vídeo. Fui!